Boa noite, começamos mais um programa Shark Coaching aqui na Record News. Este é um programa que ajuda você a ter o melhor desempenho pessoal e profissional. Estou aqui com a doutora Tânia Zambon, especialista em comportamento humano, hoje comemorando um mês de programa, Tânia, nosso quarto programa aqui na Record News. Bolo, festa, Guaraná, né? Boa noite a todos, muito feliz, né, com o nosso programa A Milhão aí com tanta repercussão aí fora. É um prazer estarmos aí. Obrigado pela presença de novo. Bom, Tânia, nós já falamos de coach, falamos de estratégia Disney, falamos do Vale do Silício, da disruptura que está acontecendo lá e que está sendo sentida aqui no Brasil e em todo o mundo. Hoje nós vamos falar de um assunto super importante que é liderança de alta performance. Como que a gente consegue ser um líder de alta performance e como que a gente consegue, sendo um líder de alta performance, motivar e inspirar os nossos colaboradores. Então, começo te perguntando isso. A gente tem carência de líderes hoje? O que a gente precisa fazer para ser um líder de alta performance? Você falou tudo, né? A carência de liderança, ela chega a ser fantasmagórica. Por quê? 6% apenas dos empresários hoje têm perfil de liderança. E uma das coisas que a gente bate... 6% apenas dos executivos. Porque ser líder não é só se intitular líder. E quando as pessoas falam liderança de alta performance, elas esquecem a parte humana. Pensa que o performance tem que ser um funil de resultados e tem que ser aquilo ali. Então, hoje eu costumo chamar de liderança inspiracional, que é o que a GE, que é uma das maiores empresas do mundo, trabalha dentro dos seus setores. Aliás, a GE, Jack Welch, é responsável por maior fabricador de talentos de liderança, né? A fábrica de líderes é da GE. Jeff Immelt foi preparado para isso. E o interessante é como substituir Jack Welch, que é um nome, né? Se ele ia sair à altura. Jeff Immelt foi treinado, foi testado, foi preparado com mais 150 outros líderes e ele foi feito isso em 17 anos. Então, esse líder inspiracional é aquele que, inclusive, auxilia as pessoas a serem líderes também, que é o caso de Jack Welch. Então, ele é um padrão de referência? É. Então, quando a gente fala em liderança, passa primeiro pelo autoconhecimento. Isso aqui é fundamental. Não adianta eu querer gerenciar pessoas, gerir, né, outros, se eu não tenho uma gerência interna, um centramento, um alinhamento. O grande problema das pessoas é que elas querem gerenciar os demais, mas não querem olhar para dentro de si. Então, a primeira coisa que um grande líder tem que ter é autoconhecimento, buscar cada vez mais cursos, treinamentos, formações para que ele possa se conhecer e, através disso, então, poder exercer isso com as outras pessoas. Aqui no Brasil, nós temos vários líderes, óbvio, né, grandes empresários, mas a grande liderança, ela começa em qualquer empresa. Pode ser uma empresa pequenininha, né? Você viu os cases anteriores que a gente teve, todos tiveram que exercer a liderança e hoje são CEOs. Passa também pelo aprendizado de colocar em prática aquilo que você vem aprendendo. Então, delegar pessoas, treinar, desenvolver, mas principalmente, eu acho que o segredo dos líderes é manter os talentos. Esse é o detalhe. Às vezes você olha algumas literaturas que dizem assim, o ideal é você pegar pessoas mais inteligentes que você. Eu concordo que a gente tem que contratar pessoas inteligentes, mas eu acho que o ideal é você contratar pessoas que queiram fazer o nosso mundo melhor. E o líder inspiracional faz isso. Ele é seguido pelo modelo, pelo exemplo dele. Então, a grande diferença, e eu trabalho muito com equipes, é o líder. Se você pegar uma seleção brasileira, você pegar atualmente, como é que está o Brasil hoje na Copa do Mundo? Mas o mesmo time que há um tempo atrás é praticamente o mesmo time, era outro treinador e não estava bem. Mas o time é o mesmo. Então, muitas vezes a equipe é a mesma. Tem que mudar o líder, ele que tem que mudar. E às vezes as pessoas me perguntam, Orestes, o líder, ele nasce pronto? Ou eu posso ter essa competência ao longo dos anos, né? É uma pergunta que as pessoas fazem. Eu digo, olha, tudo é adquirido. Você pode ser uma pessoa que não tem perfil de liderança, mas exercendo conhecimento, sabedoria, os perfis, traçar as pessoas. As pessoas têm comportamentos diferentes. Nós temos pessoas que são sinestésicas, auditivas e visuais. Então, a forma de me comunicar com elas tem que ser diferente. O líder tem que saber entender o mapa das pessoas, como é que elas processam seus sonhos, sua cultura, né? Se eu pegar alguém, por exemplo, lá do interior da Bahia e pegar alguém da capital paulista, são mapas diferentes, vão ser colaboradores que eu tenho que trabalhar com eles de forma também diferente. É eu que tenho que entrar no mapa deles. O comportamento não pode ser o mesmo com pessoas diferentes. Não, porque as culturas são diferentes. Então, nós temos que alinhavar isso, esse jogo de cintura, essa flexibilidade. Inclusive, eu gosto de usar uma frase, né? Só sobreviveram as espécies que se adaptaram.
Então o líder tem que se adaptar, tem que ter resiliência, tem que ter flexibilidade, e tem que ter meta, tem que ter parâmetro e fazer por meritocracia, né? Muitas vezes você vê vários tipos de liderança, mas todo líder que for justo, ele vai ter pessoas aderindo à sua gestão. Então, a própria GE, ela usa o sistema 70-20-10. 70% é a linha intermediária, Alexia. São aqueles colaboradores que você contrata e eles vão entrar às 8 horas, sair ao meio-dia, bater o ponto, 1h30 volta e 10:06 arruma as coisas para ir para casa. Mas ele é contratado para fazer isso. Então, ele tem um salário X e te entrega aquilo. Nós vamos ter os 20%, 70-20%. 20% são aquelas pessoas extraordinárias, são aquelas pessoas que dão mais do que lhe é pedido, são aqueles colaboradores que estão se destacando, que estão valendo a pena. E tem os 10 lá de baixo, são os 10% que não estão entregando nem perto dos 70%. Esses 10% ficam aquém hoje, por exemplo, de uma equipe. Se a pessoa fica 3 meses rendendo 10%, então o gestor pode ter aqui um feedback maior, foi dado 3 chances, foi bom enquanto durou, terminou aqui a nossa relação. Porque se em 3 meses ele não modificou nada, ele não vai modificar nos próximos 3 meses. Então esse perfil de gerência é inspiracional e por meritocracia. Qualquer um dos 70 pode passar para o 20, qualquer um dos 20 também pode cair para o 70. Depende de cada um. Exatamente. Então a GE traz esse modelo de gestão que eu acho que é extremamente virtuoso, porque é uma empresa que está quase 300 anos no mercado. É uma das mais velhas. E se adaptou muito. Né? Se adapta, vai para o Vale do Silício, vai para a China, vai para a Austrália, vê o que está acontecendo no mundo, modela, copia e traz para dentro da GE. Jack Welch foi, inclusive, questionado. Ok, vocês prepararam tantos, né, líderes e ficaram apenas com um, o que vão fazer? Os outros vão migrar. E a GE fica feliz que os outros vão migrar, porque teremos mais líderes inspiracionais ao longo dos anos. Então, a busca de um mundo mudou. A gente tem que buscar, o próprio mundo está mudando, compartilhar ideias, mas focar. Pessoas felizes produzem mais, né? Então, o próprio Gallup traz essa pesquisa, que as pessoas felizes produzem 18% a mais, só estando felizes. Mas ninguém nos ensina como. Aí é que entra o coach. A gente está falando muito de liderança de alta performance, pensando sempre num líder, numa pessoa. Mas agora, o que a gente está vendo é que a liderança, na verdade, ela já é por si compartilhada. Exato. Ela depende de uma equipe, né? E essa equipe tem que ser multitarefa, multidisciplinar, né? Tem que reunir várias competências. É por aí? É por aí. Nós temos um teste que a gente aplica, normalmente se chama operacional, racional, né? E é um teste intencional. Ele faz o quê? Ele faz uma análise, porque você vai ter pessoas que têm um perfil operacional. Aquela pessoa, por exemplo, que trabalha bem numa função de fábrica, que atende o telefone, ele tem que ser operacional. Tem o intuitivo, que é aquele que se dá bem na parte criativa, inovadora. É o perfil da pessoa, tá inato dela aquilo ali. Eu posso desenvolver aquela habilidade e potencializar. E eu tenho o racional, porque o gestor tem que ser racional. O líder, ele tem que ser racional para tomar as atitudes corretas com justiça, né? Todo mundo quer ser bom, mas poucos são justos. E uma das características do líder tem que ter justiça. Então, quando ele pega uma equipe e a equipe tem uma confiança nele, ela começa a compartilhar a liderança e o Orestes pode viajar lá para o outro lado do mundo que a equipe segue. Eu tenho o exemplo da gente. A gente passa 20 dias fora dando aula, por exemplo, em Orlando. Quando eu volto, tenho uma equipe, tenho grupos montados, vou ter um evento agora com 800 empresários. Eu não faço mais nada, a minha equipe tomou conta disso. Então, quando você consegue passar, delegar essa função compartilhada, essa responsabilidade de poder sair e o teu negócio continuar mesmo sem você, você chegou no ponto mais alto da tua carreira. E esse delegar funções, né? Como é que deve acontecer dentro das empresas? Cada empresa tem um roteiro, uma história, tem uma cultura diferente. Tem empresa que tem 5 anos, tem empresa que tem 40 anos. Mas a inovação faz com que a gente escute novas vozes. Então, mesmo que a tua empresa tenha 10, 20, 30 anos, você tem que se flexibilizar e ver o que esse novo mundo está trazendo, né? Se você não souber lidar num aparelho hoje lá na televisão, no teu game, dá para o seu filho, que idade tem o teu filho? 7 anos. 7 anos, ele vai saber fazer. Então, mudou a vertente, nós vamos ter que nos adaptar a isso e buscar essa liderança para dentro das nossas empresas, onde a gente tem que mudar. E são poucos os gestores que querem essa mudança. Tá bom assim, não vamos mexer. E muitas vezes você vai, então, acabar perdendo o seu negócio, né? A estatística é clara. A cada 2 anos, de 10 empresas, 8 fecham as portas. Isso é mais difícil numa empresa familiar, Tânia? Tem sua dificuldade, tem sua facilidade. Nós temos cases de empresas familiares que abriram em 1 ano e meio franquias, 40 franquias, mas que antes
tinham, né, não se acertavam, tinham restrições, tinham conflitos. Existem dois lados. A empresa familiar, ela traz conflitos, porque existe a validação, né? Você trabalha com a sua esposa, você trabalha com o filho, com o marido, você quer ser reconhecido, você quer estar à altura. Nós buscamos a validação. Isso é nosso. Quando a gente é criança, a gente chega em casa com a provinha, mostra para quem? A gente quer ser validado com aquela nota. Então, como adulto, a gente também busca validação. Isso interfere negativamente quando a empresa é familiar. Então, o que a gente tem que fazer? Se centrar. Traz a ferramenta do coach, ok? Nós somos uma família. Como podemos usar isso a nosso favor? Podemos usar a sua experiência de 30 anos de empresa com a minha inovação que está chegando? Ter essa abertura de diálogo e aí construir, sim, um planejamento próprio em cima de um plano de negócio e liderança. Fala um pouquinho mais sobre validação, porque isso é tão importante para nós na vida pessoal, na família, e a gente traz a validação da família, mas leva muito para a empresa. Muitos dos gestores que a gente conhece hoje não conseguem validar o trabalho, né, dos seus subordinados, e isso faz falta no dia a dia. Fala um pouquinho sobre validação para nós. Você vai ver que muitas vezes não é dinheiro que as pessoas querem. Por mais que dinheiro é importante, por mais que você tenha metas e resultados, elas querem ser reconhecidas, né, dentro daquilo ali, como a gente quer. Quando eu costumo dizer assim, quando você consegue algo, compra um carro, uma casa, um negócio que você faz, para quem você quer contar? Para quem você corre contar? Por que você quer contar por essa pessoa? Tu quer ser reconhecido. E na empresa, quando eu tenho um líder, todos os colaboradores, eles querem agradar quem? Ao líder. Ele não quer agradar o colega, ele não quer fazer bonito para o colega, ele quer que a liderança olhe para ele de uma forma que eu valide. E quando eu não tenho validação na empresa, eu posso perder os talentos, porque os talentos se fomentam através da validação. Então, a validação significa não exagerar, você é o melhor funcionário, não errar, não mentir, não errar, porque o cérebro da gente interpreta, Orestes, ele sabe quando você vai mentir. Então, é jogo aberto. Olha, a tua tarefa era tal, né? Você exerceu 20% a mais do que a gente solicitou, você acaba de entrar aqui no nosso score, no nosso funil de performance, como um dos nossos talentos, parabéns, esse é o momento. Agora, se eu ficar validando ele toda hora, e alguma coisa, entra a frustração. Então, eu tenho que saber o jogo certo. E aí, o coach é fundamental porque você vai fazer as perguntas certas. Ok, você vinha vindo bem, você estava num rompante batendo 20% acima da sua meta, Orestes, o que aconteceu que esse mês caiu os 40%? Você que sempre foi um excelente colaborador. Então, a forma como que você coloca faz com que você vai ter um retorno da pessoa. E você vai ter ele, vai afastar ou vai aproximar. Isso não é intuitivo, isso é científico, né? É essa presença do coach que é fundamental dentro das empresas. Eu costumo dizer que todo líder não é coach, mas todo coach é líder, porque ele aprende a gerenciar conflitos, a gerenciar pessoas, né? Ele tem que aprender como é que as pessoas funcionam para começar a treinar, desenvolver, que é fundamental. Eu não gosto muito desse nome treinamento, eu prefiro que a gente desenvolve as pessoas, né? As habilidades e as competências. A partir daquele momento, então, ela começa a caminhar sozinha. E é lindo, porque agora que ela está caminhando sozinha, o teu desafio é manter ela dentro da empresa. Então, quando eu tenho um plano de carreira, quando eu tenho uma meritocracia, eu consigo manter 60% a 70% mais os excelentes funcionários e colaboradores. Bom, Tônia, depois do intervalo, a gente vai voltar com um case de uma empresa que tem mais de 40 anos no mercado e que está se reinventando, que está buscando novidades, que o líder, né, se tornou um líder de alta performance. Então é isso que a gente vai conhecer depois do intervalo. Fica aí que é rapidinho.
voltamos com o programa Char Coach aqui na Record News, o seu programa de toda segunda de madrugada, segunda para terça, 00:15. Nós voltamos, Tânia, e vamos direto ver o case do nosso convidado que vem de Gramado, a empresa Broilo Aquecimentos, já está aqui no estúdio com a gente, o Danilo Foz Júnior. Vamos ver um pouquinho da história dessa empresa que tem 5 anos, mas que trabalha uma marca há 40 anos, há 4 décadas. Fique ligado. Nós tínhamos uma crença na nossa empresa, como a gente trabalha com aquecimento, que nos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro era a nossa época de baixa. Nós acreditávamos que nós não vendíamos porque não era a época de vender. E essa a gente viu que é uma crença, né? Porque se nós não estamos vendendo, alguém está vendendo. Então essa foi a primeira crença que a gente quebrou com os treinamentos que a gente teve com a Tânia, né? Então foi ali o início de tudo. Ali que a gente conseguiu ter aumento de faturamento, ali que a gente começou a realinhar a nossa equipe, ali que a gente começou a ser dono do negócio e não operador do negócio. Outra coisa, a gente começou a implantar uma cultura na nossa empresa que está sendo implantada, que é o foco na solução. Às vezes a gente fica muito prendido no problema, o que está acontecendo, qual é o problema. Não. Agora a gente pensa qual é a solução para esse problema. Então, com as ferramentas do coaching, a gente consegue, às vezes, numa diversidade, com uma estratégia Disney, buscar uma solução que seja eficiente para a nossa empresa. Quando eu fiz o coaching, na média de faturamento do mês que eu fiz, a gente teve um crescimento de 320%. Quando o meu sócio foi, ele teve uma média de 160%. Então, o que acontece? A gente notou que a gente precisaria manter isso. A gente estava aumentando o faturamento, mas tu vender bem num mês vamos dizer, não é tão difícil, é mais fácil do que tu manter essa venda durante o ano todo. Então agora a gente está na universidade, eu estou cursando na universidade e com as ferramentas que eu estou aprendendo na universidade, a gente conseguiu fechar esses 4 primeiros meses com um aumento de faturamento de 80% comparado com o ano passado. O Danilo, né, no caso, meu sócio, e o Felipe, a gente já fez alguns cursos com a Tânia, né? Eu já vi assim a mudança até no próprio dia a dia da empresa, no convívio, aonde a gente começou a estruturar melhor as nossas conversas, tu entendeu? A traçar melhor as nossas metas para o futuro, né? Sempre com clareza. Antes a gente não tinha essa clareza, a gente estava sem norte. Então, depois que a gente começou a fazer os cursos da Tânia Zambon, a gente descobriu que a gente tinha esse norte a seguir. Hoje eu tenho um plano de vida, eu tenho um plano na empresa, eu tenho uma meta na empresa, eu tenho uma meta pessoal, né? E principalmente eu aprendi o quê? Que não adianta você ser um cara dos bilhões se tu não tiver uma saúde boa, se você não tiver uma família alinhada, né? Não adianta ser um cara milionário e tá brigado com o pai, tá brigado com a mãe. Isso é muito importante, né? Ser completo, a roda, né? Tá com a tua roda completa, tanto na fé, na saúde, no dinheiro, né, profissional, em vida pessoal. Então eu aprendi o quê? Que para tu ter uma vida feliz, a tua roda tem que estar estável, tem que ser completa. Né? Muito bem, Danilo. Que legal. Esse, para mim, é o melhor momento do programa, onde a gente vai para dentro das empresas, Tânia, em loco, e vê como é que elas estão funcionando, enxerga, né, o rosto das pessoas, dos teus colaboradores, e a gente enxerga muito a felicidade com que elas estão trabalhando. Eu vejo aqui, Danilo, que tu sempre foi um líder, né, dessa empresa, 5 anos pelo menos tocando ela, mas que tu se modificou, né? Tu teve uma mudança grande nos últimos meses, né, depois que frequentou muito dos cursos do Instituto Tânia Zambon. O que mudou na tua vida pessoal e profissional após os conhecimentos, as ferramentas do coach? Primeira coisa que já foi comentado é o autoconhecimento. Não adianta tu querer treinar uma equipe se tu não é treinado, se tu não te conhece. Então essa foi a primeira coisa. E com autoconhecimento eu vi o quê? Que cada um tem um jeito de aprender. Cada um tem o seu mapa, né? Então, conseguindo acessar o mapa, o canal sensorial dele, se é auditivo, se é sinestésico, se é visual, com isso eu comecei a treinar a minha equipe. E acima disso, daí eu consegui ter os resultados que a gente está tendo agora, desde novembro, quando eu entrei no coaching, né? Tinha também essa crença que outras empresas nos falaram que durante o verão não era possível vender, não era possível fazer negócio? Isso era uma crença que estava enraizada não só em mim, mas dentro da nossa empresa.
para todos os funcionários, meus sócios, né, que nós tínhamos uma crença que nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro era a nossa época de baixa, nós chamávamos. Né? No coaching eu vi que isso era uma crença que era nossa. Né? Por que não se pode vender calefação no verão? O que me impedia? Né? Então, quebrando essa crença, no mês de novembro a gente teve um faturamento bom, ótimo, dezembro muito bom, janeiro excepcional e fevereiro a gente bateu o recorde de faturamento, num mês de baixo. Justamente no período que vocês achavam que era de baixo. Para a nossa cidade, que é uma cidade turística, o mês de fevereiro é um mês que provavelmente o pessoal está na praia, não está em Gramado, porque nós somos de Gramado. Então, justamente nesse mês, a gente bateu o nosso recorde de faturamento. Né? E o que mudou? Qual foi a principal ferramenta dentro da empresa que mudou essa realidade? Primeiro é essa quebra dessa crença e a outra coisa é o eixo de vendas. Né? Então, o eixo de vendas foi excepcional para nós conseguir fechar os negócios. Nós tínhamos bastante orçamento, mas entre ter um orçamento e ter um fechamento, tem um longo processo ali no meio. Então, a gente aumentou o nosso índice de fechamento consideravelmente com o eixo de vendas e com o funil de vendas. Né? O que é isso, Tânia? Tu sempre fala isso, que a vendas é o coração da empresa. Se não tem vendas, isso em qualquer setor. Se a empresa não vende, ela não sobrevive. O que é o eixo de vendas? O que é o funil de vendas? O eixo de vendas é uma técnica desenvolvida, né, por um dos maiores nomes do mundo, Michael Hall, e que a gente adaptou aqui para o Brasil também. Né? É afastamento da dor e do prazer que a gente chama. As pessoas, elas compram por emoções. Uma das coisas que eu bato muito em aula é que existe um tempo de maturidade do cliente. O cliente, quando você vai vender ou vai fazer uma proposta, é 24 horas. Até 24 horas é o cliente quente, que é a tua chance de fechamento em 90%. Passou disso, tem 48 horas, já começa então a ficar morno, já baixa isso para 60%, 50%. Passou de 72 horas, 90 horas, tu já perdeu o cliente. Porque ele vai para casa, ele vê que isso está muito caro, ele acha o dinheiro para gastar em alguma outra coisa, a esposa não gostou, ou o marido não aprovou. Então, o cliente tem uma taxa que a gente vai trabalhando nisso. Fora isso, eu tenho que utilizar exatamente o que ele busca. Além de, em cima da necessidade dele, trazer o eixo. Então, o eixo é uma forma que eu tenho dor e prazer. Então, é toda uma técnica utilizada, onde a pessoa realmente, se ela vai comprar, não para sentir um prazer, mas entendendo que se ela não comprar aquilo, vai ser pior para ela, aquela dor que ela vai sentir. No sentido que você tem que vender algo íntegro para as pessoas, de uma forma real, leal, e você vai ter esse cliente numa reotimização de compra. Ele vai voltar para você, porque você foi honesto, você foi leal e fez para ele a melhor escolha. E porque se a pessoa teve o desejo de comprar um produto, ela tem uma grande chance de adquirir. Exato. Mas se não fecha a venda nesse período curto, então em 24 horas, ela perde, mas pode ir para o concorrente. Pode e vai. A tendência é, porque se ela não comprar de você, ela já está com o interesse aqui despertado. Então, se aparecer qualquer outro, ela é capaz de comprar. Então, você tem que otimizar também a compra. Né? Eu costumo dizer, as pessoas elas gastam muito mais em prospecção de clientes. Buscam prospectar e não tem noção que cada vez que você vai prospectar um cliente, você gasta em torno de 700 a R$1.000. Isso é uma estatística, uma média do Mercshare. No entanto, elas esquecem de trabalhar o cliente antigo. Quem já é teu cliente, Orestes, né? O Danilo sabe disso, é mais fácil comprar dele. Por exemplo, eu já comprei na Broilo Aquecimento. É mais fácil eu ser cliente de novo, porque eu já tenho uma facilidade, eu já sei como é que é a entrega, eu já sei como é que é o atendimento. Então você já tem o rapport, a semelhança de voltar. E as pessoas, a maioria, não utiliza isso nas suas empresas. Elas preferem investir em prospectar clientes novos e não perceber o que o antigo não só faz a recompra, como também te indica. É o triador. Sim. Aqui entra a tríade também. Aqui entra a tríade. Né? Que quem já fez a compra pode indicar pessoas próximas, com o mesmo estilo de vida, que podem adquirir o produto. David Bell fala que a gente fala sobre a vizinhança. Na internet tem muito isso hoje, a vizinhança. Quando você conhece uma pessoa, Orestes, pode comprar do fulano que é gente boa. Você já vai automaticamente comprar. Então, esse é um dos cuidados, né? Regar os teus clientes que já são seus. Porque se o cliente não está mais comprando de você, ele está comprando do concorrente, ele está comprando de outro. Então, a gente faz aquilo que a gente chama um cercado, né, em cima dos nossos clientes e começa a otimizar os clientes antigos em prol de novos clientes. A gente está falando também sobre treinamento, né? Treinamento de equipe e principalmente treinamento de venda. Como é que é levar essa teoria para a prática, né? Para o dia a dia da tua empresa? Como é que é passar isso para os teus colaboradores? Conta o teu caso. O meu caso foi excepcional porque o que aconteceu? Num dos treinamentos que a gente teve, foi lançada uma pergunta: tu é dono do negócio ou tu é operador do teu negócio? E eu me vi operador do meu negócio.
Se eu não tivesse lá, a empresa não andava, ou parte da empresa pararia. Né? Então, vendo isso, eu pensei, bom, então, além de eu ter que ser um líder de alta performance, eu tenho que ter que a minha equipe seja de alta performance. Quando eu não esteja ali, seja igual como se eu tivesse. Né? Então, com isso, eu comecei a fazer os treinamentos, por equipes. Né? Quando a gente faz um treinamento de vendas, todos os setores da empresa participam no treinamento de vendas. Porque tudo na empresa é venda, né? Tudo é venda. Né? O setor financeiro, especificamente o setor financeiro, eu comecei a treinar cada equipe para ter um bom resultado. E os resultados estão aparecendo. Né? Então, com isso, meus sócios também começaram a ter a participação também importante, sabe? E com isso a gente está começando a hoje sair de operador do negócio para ser o dono do negócio. É um processo, mas está acontecendo. E os colaboradores se sentem parte disso, né? E trazem mais resultados. Exato, e você tem que ser real com isso. Não, nós vamos fazer uma brincadeirinha, vamos fazer de conta. Não, você tem que ser aquilo, você tem que ser correto. A Zepos é um exemplo que eu falo muito em aula, né? A Zepos é uma das maiores empresas hoje nos Estados Unidos que trabalha exatamente isso. Nichos de mercado, setores, departamentos, onde as pessoas evoluem e crescem juntos. Todos os departamentos são necessários. A ponto que quando você entra dentro das Apples, que é uma das maiores, né, fomentadoras de venda por internet hoje no mundo, tem 600 colaboradores só atendendo o telefone. Qualquer pessoa que for contratada, seja serviços gerais de limpeza ou um advogado jurídico, tem que passar pelo treinamento. Então, uma das habilidades que o líder tem que ter, treinar. Se não gosta, vai ter que delegar alguém para fazer. Treinamento, desenvolvimento, as pessoas têm que ter aquela habilidade para que elas possam, então, exercer resultados. Como é que eu vou exigir da minha equipe, né, Danilo? Exatamente. Se a gente não treina. Acho que esse foi o grande gap deles. Voltaram e começaram a agir, treinar, e as pessoas começaram a dar resultados. E o treinamento tem uma aprendizagem para o líder também. Às vezes ele nota que alguma dificuldade na venda lá na ponta está surgindo de algo que ele não passou bem para a equipe. Isso aconteceu? Aconteceu, isso foi uma das coisas que eu acabei percebendo também, que o líder, a equipe dele é reflexo dele. Então, muitas vezes, quando tem algum problema, isso é reflexo do líder. Às vezes eu achava uma proposta muito cara, o que acontecia? Reflexo para o vendedor. E eu achava que o problema era o vendedor, ele que estava achando a proposta cara. Na verdade, não, era eu que estava achando. Inicialmente, tu já considerava aquela proposta cara. Mesmo que inconscientemente eu olhava assim, tá cara essa proposta. Meu vendedor também ia achar. E ia ser mais difícil para ele vender. Mas passava o desafio para ele vender. Exatamente. E é pior ainda. É como você pegar uma pessoa que mora de aluguel, ganha R$1.000 e tem que vender casa de luxo. Ela não consegue. Ela não é congruente. Então eu tenho que trabalhar a cabeça dessa pessoa que hoje ela está morando de aluguel, mas que um dia ela pode ter uma casa melhor com as casas que ela está vendendo. Tem que trabalhar as pessoas. Essa visão. Então acho que isso aqui é pertinente, né? Se o gestor acredita em uma coisa, a equipe vai seguir a mesma direção. A gente só pode inspirar as pessoas a vender o sonho que a gente acredita possível. Exato. Então eu tenho que mudar. Eu, como gestor, tenho que mudar, me autoconhecer, para então poder trazer minha equipe nesse viés. É aquela palavra, nada muda. Eu mudo, tudo muda, né? É verdade. Que a gente tanto bate. Tânia, vamos tratar desse assunto no próximo programa. Acho que imagem, né, essa postura, inspiração que a gente passa para as pessoas dentro de casa, nas nossas amizades, mas principalmente o que a gente trata aqui dentro das empresas. Obrigado pela sua companhia. Danilo, obrigado pela tua participação. Obrigado. Tânia também. E a gente volta na semana que vem, de segunda a terça, sempre na madrugada, 00:15, aqui na Record News. Boa noite. Boa noite. Boa noite.